Tudo bem? Eu agradeço a pergunta foi muito boa e eu acho bom para esclarecer uma série de outras questões. Primeiro, falar para vocês que, assim, eu falei o termo mulata para me referir a uma fala de uma youtuber quando ela falou sobre o colorismo. Aí ela falou dos mitos da mulher negra. Aí ela comentou que um dos mitos é o mito da mulata, que é aquela mulher de pele mais clara, negra de pele mais clara, que normalmente é sexualizada, tá? Então foi nessa situação que eu usei o termo mulata. Eu fiz uma pesquisa para poder responder essa questão, porque assim é bom a gente estar por dentro de como os grupos negros, os movimentos, se posicionam, né? Então eu prefiro ouvir a fala de quem tem lugar de fala, né? Não um branco falando sobre o termo mulato, que eu também vi. Mas aí eu procurei o Gelé 10. O Gelé 10 é um site do Instituto da Mulher Negra, escrito Gelede, acento agudo S, Gelé 10. E ele tinha lá sobre isso um interessante cordel sobre o assunto, mas eu também li outras coisas sobre a origem da palavra e tal. Com relação à origem da palavra, a gente sabe que a origem remonta ao século XV, a gente sabe que a língua portuguesa ela tem origem na língua latina, no latim, e no latim a gente tem a palavra mulus, que significa mulo, que seria um animal híbrido, né? Que seria esse cruzamento do cavalo com o jumento, né? E no século XVI a gente tem o termo mulato na língua espanhola, que também é uma língua de origem latim e que era para designar mulo jovem. Aí, no meio do século XVI, esse termo mulato começa a ser aplicado como adjetivo ou substantivo para pessoas que tinham essa ascendência de branco e negro, né? Que eram filhos de pai branco, mulher negra e vice-versa. Bom, e aí tem um outro ponto que eu li a respeito de uma historiadora chamada Lita Shastan, e que ela fala que esse termo mulato pode ter outra origem que não essa do latim, uma origem do árabe, da palavra muwalad, que significa o mestiço de árabe com não árabe. E que isso faz até um certo sentido, porque em Portugal houve um período de invasão árabe e a gente tem várias palavras no português de origem árabe. E isso acontece bastante, é um fenômeno comum nas línguas. Nós temos palavras bem parecidas, mas que vieram de outras origens, que normalmente causam os falsos cognatas. Mas enfim, a gente entendeu a origem. Agora, como posiciona-se os grupos de movimentos negros a respeito desse termo? Então, há uma crítica a esse termo por alguns motivos. Primeiro, por associar a uma ao bicho, a mula, então deprecia o ser humano por associar a um animal que é híbrido e tal. Primeiro ponto. O segundo ponto, o termo mulato foi usado demais no período em que a mulher era muito sexualizada, que na verdade o Gilberto Freire traz no livro dele, Casa Grande Senzala, e eu li justamente essa parte. Ele sexualiza demais essa mulher mulata, e ele tende a afirmar que o envolvimento que essas mulheres tinham com os homens brancos era como se fosse assim, é como se fosse um relacionamento, elas quisessem se envolver, que fosse uma coisa linda e maravilhosa, romântica, sexual e descontrolável. Ele associa muito essa questão de que muitos homens brancos deixavam de estar casados para estarem com mulatas, como se a mulata fosse uma mulher assim, com um super poder sexual, né? E vende essa ideia da mulher super sexualizada. E então cria essa ideia, e isso também é outra crítica dos movimentos, porque é como se fosse um modelo de exportação. Tanto é verdade esse termo modelo de exportação para mulata, que quando se representa o Brasil em alguma situação, a gente coloca-se o quê? Carnaval e uma mulher mulata seminua. Então daí você vê como que está associada a uma coisa ruim. E a gente também tem o fato de que a gente teve um período chamado branqueamento, que a gente estudou, inclusive, que assim, a ideia era branquear a população brasileira. Então, quando você usa o termo mulato, você também está tentando branquear aquela pessoa que é negra, para ela ficar mais aceitável, tá?
Aí, ainda nesse grupo Geledes, eu vi algumas expressões racistas, já que já estamos falando de uma das expressões, que é mulata, a gente aproveita para falar de outras expressões que eu acho tão importante quanto falar. E aí eu vou falando algumas, né? Vou falar assim rápido para não ficar muito longo, mas nós temos as expressões cor de pele. Isso não é a expressão em si, mas o fato de que associa-se cor de pele sempre é aquele lápis de cor rosinha, mas a gente tem uma diversidade de cores, não é? Doméstica, porque esse termo era muito usado na época da escravidão, para dizer que estava se domesticando as pessoas negras escravizadas, né? Estampa étnica exótica. Quando a gente vê uma estampa tribal que remete à África, a gente sempre fala que é uma estampa exótica, étnica. O mesmo a gente não fala de outras estampas, né? A dar com pau realmente é uma expressão horrível, porque é uma expressão que remete o tráfico negreiro, que vem do pau de comer. As pessoas, quando eram trazidas da África para cá, elas tentavam se matar, tentavam suicídio, faziam de tudo para evitar a escravidão. E aí passavam fome, evitavam comer. Porém, os traficantes colocavam a pulso um pau de comer com algum tipo de comida para as pessoas não deixarem de comer e não assim não morrerem. Meia tigela também. Fulano, isso aqui é um negócio meio tigela, não é bom também, é uma expressão que não é bacana, pelo seguinte, essa expressão surge quando muitos africanos escravizados trabalhavam em minas, né? E quando eles não alcançavam a meta, eles comiam metade de uma tigela, metade de uma alimentação que deveriam comer. Então, isso também é uma expressão muito complicada, muito pesada. Mulata, eu já falei, né? Cor do pecado também tem um pouco a ver com a questão da mulata, que é sensualizar e sexualizar a cor mais escura das pessoas, né? Como se ali estivesse o sexo. As pessoas mais negras, as pessoas pardas, tivesse essa questão da sexualização. Samba do crioulo doido, que foi um termo cunhado pelo Stanislau Ponte Preta, que de alguma maneira satiriza com as ações das pessoas negras ou aquilo que ela vai fazer, cria um estereótipo. Também é bom evitar esse termo. Tem o pé na cozinha. É um termo péssimo que vem da escravidão, influência total do período escravagista, porque as mulheres negras daquele período escravizadas, elas não podiam frequentar outro ambiente que não fosse a cozinha. Então, esse não é um termo dos melhores a ser utilizado. Morena, mesma situação, parecido com a situação morena, é uma tentativa de embranquecimento, assim como negro de traços finos, sempre tentando embranquecer, ou então assim, aquela mulher negra bonita, né? Mulher bonita, ponto, né? Porque é como se tivesse uma diversidade aí, uma coisa tipo assim, é negra, mas é bonita. Aí as pessoas tiram mas e falam mulher negra bonita. Por que as pessoas não falam mulher branca bonita? Ninguém fala, né? Cabelo ruim, nem preciso dizer o tanto que isso é depreciativo. Não sou tuas negas, porque é uma maneira de dizer assim, mulher fácil é mulher negra, é mulher de todo mundo, então extremamente depreciativo. Denegrir, que é uma palavra que usamos muito, achamos até bonita, prefira usar o verbo difamar, porque denegrir é tornar negro. A coisa tá preta, ou seja, relaciona tudo que é preto a coisa ruim e desfavorável, desconfortável. Serviço de preto, associando que pessoas pretas que fazem qualquer tipo de serviço faz mal feito. Isso é horrível. Qualquer outra expressão que venha com o negro, ele é depreciativo. Veja, mercado negro, ovelha negra, lista negra, tudo é depreciativo, porque tem o negro associado. Tem a palavra negra associada. Agora, quando você tem expressão como inveja branca, que também é uma péssima expressão, ela associa a positividade, o branco à positividade. Bom, esse é o recado que eu queria dar para vocês e espero que eu tenha esclarecido bastante, né? Assista esse vídeo e eu vou falar um pouco disso talvez nas aulas para que as pessoas venham aqui assistir esse vídeo também. Um abraço, um beijo, bons estudos!